Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem? Eu sou o professor Alan Pacheco e hoje eu vim aqui ajudá-los na resolução das questões dos módulos. E hoje nós vamos trabalhar com o módulo 3. O módulo 3 de Geografia trabalha com a questão dos fluxos populacionais. Então nós vamos primeiramente fazer uma rápida revisão para depois nós abordarmos as questões do módulo 3. Fluxos populacionais, né? As migrações ou fluxos populacionais, ele não é algo novo na história. Então, por exemplo, nós tivemos a fuga dos hebreus do Egito Antigo, nós tivemos a escravização de negros na África trazidos para a América para trabalhar como mão de obra escrava. Então, esses fluxos populacionais não é algo recente, porém, eles se intensificaram nas últimas décadas. Mas antes da gente falar disso, né, vale lembrar que existem tipos diferentes de fluxos migratórios. Então, por exemplo, migrações pendulares. São simples fluxos populacionais que não correspondem verdadeiramente a migrações, pois são realizados com o intuito de mudança definitiva. Eles não são realizados com o intuito de mudança definitiva. Professor, não entendi. Explica. Em Macaé, né? Macaé tem uma economia ligada à exploração do petróleo. Então, você tem muitos trabalhadores que passam a semana em Macaé, em casas alugadas pela firma, por exemplo, e quando chega sexta-feira, todos vão embora para suas respectivas cidades, e Macaé se esvazia nos fins de semana. Então, isso são exemplos de migrações pendulares. Elas não ocorrem com o objetivo de fixar a residência definitiva, permanente, ok? Nós temos também o que nós chamamos de transumância, que é o deslocamento da população em caráter temporário. Então, por exemplo, trabalhadores da agricultura que uma hora estão numa região trabalhando, daqui a 2, 3 meses eles migram para uma outra região para trabalhar. Então, dependendo da época do ano, eles estão em cidades ou em estados diferentes, tá? E aqui vale também uma diferenciação. Quando a gente fala de imigração, nós estamos falando de fluxos populacionais entre países, ok? Então, se eu imigrar, significa que eu saí do Brasil e fui para um outro país. Se eu falar apenas migração, significa que o fluxo populacional aconteceu dentro de um país. Saí do Rio de Janeiro, fui morar no Rio Grande do Sul. Eu migrei. Saí daqui de Búzios, fui morar no Japão. Eu imigrei. Beleza? Quando a gente fala agora de fluxos internacionais, né? Segundo a ONU, esses são dados recentes, existem mais de 213 milhões de pessoas residindo fora de seus países de origem. De maneira geral, os fluxos migratórios internacionais relacionam-se às desigualdades entre os países, ou seja, aos fatores atrativos dos países de imigração, dos países que recebem, e aos fatores repulsivos dos países de emigração, que é da onde eles saem. Basicamente, gente, quando uma pessoa ela imigra, né, geralmente é por motivo econômico, ela sai de um país que sofre com problemas relacionados à crise econômica, baixos salários, ou a guerras, conflitos políticos, étnicos, epidemias, e aí ela vai sair ou na condição de imigrante, ou na condição de refugiado. Quando eu sou obrigado a fugir do meu país, ou eu saio daqui ou eu morro, em um outro país eu sou um refugiado. Quando eu saí voluntariamente, eu fui para os Estados Unidos para trabalhar, para ganhar dinheiro por vontade própria, aí eu sou um imigrante, tá? Existe essa diferenciação também. Então, geralmente, da onde eles saem, aquele país tem algum problema. Ou é um problema relacionado à violência, ou à pobreza, baixos salários, guerras, e eles buscam uma vida melhor em países que não têm esse problema, geralmente os países desenvolvidos, mas como esses países estão colocando barreiras à entrada desses imigrantes, eles tendem a ir para países dentro do seu continente que ofereçam uma melhor condição de vida. Então, por exemplo, o Brasil recebe bolivianos, chilenos, argentinos, haitianos, tá? Ou seja, são imigrantes de dentro da América Latina que não estão mais se dirigindo tanto para os Estados Unidos, porque lá está mais difícil de entrar. Então, estão vindo para o Brasil. E aqui são imagens desses refugiados, desses imigrantes que saem de seus países de origem, desesperados, né, para tentar uma vida melhor, seja na Europa, seja na América do Norte, enfim.
que atravessam, às vezes, mares e oceanos em condições muito difíceis, embarcações superlotadas, sem água, sem comida, com risco de naufrágio. Bom, gente, deixa eu mostrar aqui. Vocês tiveram esse texto aqui no módulo 3 de Geografia. O texto 1 fala de migrações, define migrações pendulares, transhumância, fala das migrações recentes no continente americano, para os Estados Unidos, né? Depois fala da questão da pobreza desses países e da fome desses países, da onde essas pessoas saem. E aí vem as questões. Para resolver essas questões, é muito importante que vocês leiam. Questão 29. As migrações humanas são do tipo. Aí é só você buscar no texto a informação que responde. Então, você vai marcar a letra A se você achar que é tribais, nacionais, internacionais, de classes ou individuais. Enfim, vai marcar a letra B se você achar que for tribais, nacionais, e assim vai. A resposta está no texto. Número 30. Transhumância é o deslocamento da população em caráter temporário por fatores. Como assim por fatores? Qual o motivo? O que causa a transhumância? Mais uma vez, busca no texto que a resposta está lá. Tá? Questão 31. De acordo com a FAO, a migração está intimamente relacionada com os territórios rurais, onde as pessoas enfrentam mais pobreza e menos oportunidades. Aí tem aqui 4 opções, né? Você vai marcar a opção que responde melhor os motivos dessa migração, tá? Questão 32. O fenômeno migratório é particularmente intenso e complexo no México e nos países do Triângulo Norte das Américas. Você vai marcar a opção que fala quais são esses países. Quais são esses países que formam o Triângulo Norte das Américas? Mais uma vez, a resposta está no texto. Questão 33. A maioria deles vive ou tem como destino os, tornando esta sub-região uma das corredores migratórios do mundo. Para onde que eles se destinam? Qual o país do continente americano que mais recebe imigrantes? Aí você vai marcar a opção. Pessoal, foi isso, tá? Espero que eu tenha ajudado a vocês. Bons estudos e até a próxima.